anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Muito bom dia, que a graça, a paz, a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Uma alegria para todos nós podermos acordar mais um dia, vermos o brilho do sol, podermos respirar, sairmos para as nossas atividades. Mas todos nós entendemos que jamais poderemos sair para o dia, para enfrentarmos as dificuldades, lutas e problemas, sem que primeiramente nós clamemos a Deus a bênção dele sobre cada um de nós. É por isso que nessa manhã nós nos encontramos aqui, clamando a bênção do Senhor, a bênção de Deus, nos submetendo à sua vontade e permitindo que Ele esteja ao nosso lado em toda e qualquer circunstância desse dia. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 9, onde a Bíblia diz o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios, capítulo 17, o versículo 9. A cada dia nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor, vivendo de acordo com a Bíblia, buscando orientação divina, sendo submisso ao que o Senhor nos orienta a cada dia para que nós possamos viver. Vivendo dessa forma, nós temos a certeza que estaremos agradando ao Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 136, o versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos nós precisamos entender um fato. Se nós ainda nos encontramos nesse mundo, é porque Deus é muito misericordioso. Deus é compassivo conosco, porque se Deus não fosse misericordioso conosco, todos nós já teríamos sido destruídos. Mas a razão de existirmos, a razão de estarmos com vida, é porque Deus é compassivo, Deus é um Pai de amor, é um Deus presente, Ele atende às nossas necessidades. O nosso Deus é tão misericordioso porque Ele poderia ter fechado os seus olhos quando viu os seus filhos aqui nesse mundo optar pelo pecado e viver envolvido no pecado. Mas o nosso Deus é tão compassivo e Ele enviou o seu Filho unigênito, Filho de Deus, para morrer morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Quem teria tamanha compaixão e misericórdia de seres tão cruéis, malignos, envolvidos com o pecado, como nós nos encontramos hoje? O nosso Deus foi compassivo, o nosso Deus é misericordioso. E hoje Ele não voltou ainda a essa terra porque tem a plena certeza, Ele tem esperado que algumas pessoas se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus completamente convertidos e vivam uma nova vida ao lado do Senhor. A cada manhã, quando nós nos levantamos e nos voltamos para Deus, nós recebemos uma porção de misericórdia de Deus. A Bíblia nos fala, nos afirma que a cada manhã que a misericórdia dele se renova sobre cada um de nós, se renovam sobre aqueles que o amam, se renovam sobre aqueles que se submetem à sua vontade, se renovam sobre aqueles que reconhecem que Ele é soberano. Nós estamos hoje aqui diante dEle com o nosso coração aberto. É uma demonstração de reconhecimento, grandeza e majestade desse Deus. O Salmo 136 é conhecido entre os judeus como um salmo de Halel, um salmo de louvor, um salmo de gratidão a Deus, um salmo de reconhecimento em resposta a todas as obras de Deus para o seu povo. Quando os sacerdotes e os levitas estavam dentro do santuário, oferecendo e ministrando diante do Senhor, e os adoradores estavam no pátio, assistindo, ouvindo e contemplando a manifestação do Senhor, era esse momento que eles cantavam esse salmo, reconhecendo que Deus é soberano, Ele é magnífico, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele ama os seus filhos, aqueles que se voltam arrependidos para o seu Deus, eles sempre serão abraçados pelo Senhor. O Salmo 136, no versículo 1, nos afirma que a misericórdia de Deus dura para sempre, ela é eterna, ela jamais acaba. Deus é sempre compassivo, Deus é sempre longânimo, embora Ele seja justo. Em algum momento da sua vida, Ele irá tomar atitude de justiça para aniquilar todo o pecado, todo o sofrimento que existe nesse mundo. E os filhos que lhe amaram, que lhe obedeceram, serão resgatados e viverão ao lado de Deus eternamente.
mas sempre Deus age com ares de misericórdia. Se ele não tomasse essa postura, o pecado dominaria, o pecado permaneceria e os filhos de Deus jamais conseguiriam viver uma vida feliz. A palavra traduzida por misericórdia aqui no Salmo 136 é muito difícil de traduzi-la para o nosso português e encontrar uma palavra que descreva de fato tudo aquilo que Deus é, misericordioso. Mas nós encontramos alguns adjetivos que podem ampliar o nosso entendimento. Quem de fato é esse grande Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra? Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é cheio de graça, Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele se compadece das nossas necessidades, Ele sempre está atento a suprir tudo aquilo que nós precisamos, mas nós conseguimos claramente entender melhor quem é esse Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia e vemos um Deus de amor em carne e osso, caminhando no meio de pecadores, conversando com pecadores, conversando com crianças, se compadecendo daqueles que perderam as suas vidas, que vivem enfermos nesse mundo, nós conseguimos enxergar um pouco do grande amor desse Deus para conosco. Foi o próprio Deus que, com mão poderosa, ele libertou o seu povo do cativeiro do Egito, como nós podemos ver no versículo 11. Quando o monarca, Faraó, recusou a ouvir a voz de Deus, Deus agiu, Deus tomou atitude. Através do patriarca Moisés, o líder Moisés, Deus libertou o seu povo. As pragas caíram, Faraó não resistiu, Deus trouxe o seu povo com mão poderosa para a terra de Canaã. O desejo de Deus é que esse povo prosperasse, crescesse, se multiplicasse para representar o seu nome aqui nessa terra. Ninguém jamais pode resistir a esse Deus. Por mais que Faraó tentasse resistir o poder do grande Deus, Criador de todas as coisas, ele não pôde suportar. Por não resistir, ele permitiu que o seu povo fosse liberto. Da mesma forma como Deus um dia libertou o seu povo do cativeiro do Egito, aos olhos humanos seria impossível libertar um povo de uma nação mais poderosa do mundo. Moisés, apenas com um cajado nas mãos, Deus se manifestou através dele, da sua vida, e Deus então trouxe o seu povo livre para uma terra para que esse povo pudesse representar o seu nome. Hoje nós precisamos manter a nossa fé nesse grande Deus. Não sei onde você, em algum instante da sua vida, pode estar sendo escravizado por algum mal. Mas quando nós nos submetemos, confiamos no braço desse grande Deus, Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos traz para um lugar seguro. O que nós temos que fazer a cada dia é manter a nossa fé segura no braço do Onipotente. Deus jamais se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele acompanha a cada detalhe, a cada sofrimento, a cada lágrima que seus filhos derramam nesse mundo. Deus jamais se esqueceu do seu filho Israel lá no Egito. Cada pessoa que perdia a sua vida, cada açoite que um dos seus filhos sofria, o coração de Deus se partia, ele derramava as suas lágrimas. É a razão pela qual, que no tempo de Deus, da maneira que ele encontrou, ele trouxe libertação, ele salvou e levou o seu povo para viver uma vida próspera dentro da terra de Canaã. O melhor da terra que Deus poderia dar ao seu povo, ele assim o fez. No Salmo 133, nós encontramos 4 imperativos que nos dão razões suficientes para que nós possamos louvar o nome desse Deus, não apenas agora, mas eternamente. O Senhor é bom. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é Deus e Ele reina eternamente. Ele é Criador de todas as coisas. São imperativos que o nosso coração precisa descansar dentro deles e confiando que o nosso Deus sempre governará, sempre vencerá todas as batalhas. A palavra bondade e misericórdia no Salmo 136, ele aparece 26 vezes. É verdade. Todos nós precisamos reconhecer que Ele é bom em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom. Por mais que nós passemos por lutas e dificuldades nesse mundo, nós jamais deveríamos nos esquecer que a bondade de Deus se renova sobre nós a cada manhã. A maior atitude de Deus em demonstrar sua bondade e misericórdia para conosco foi enviar o seu Filho em carne e osso. Nasceu de uma virgem, indefeso nesse mundo como uma criança. Cresceu como todas as crianças crescem. Morreu para nos dar o direito da vida eterna.
como que nós poderíamos encontrar maior amor em outra pessoa ou em outro ser, a não ser em Jesus Cristo? O nosso Deus poderia ter resolvido o problema do pecado de uma forma mais arbitrária. Ele poderia, ele mesmo, ter dado a ordem e ter destruído Satanás e todos aqueles que se inclinaram para o pecado. Os anjos e o próprio casal criado por ele poderiam ter sido eliminados para sempre. Mas Deus escolheu da forma mais difícil. Enviar o seu filho aqui a esse mundo de uma forma vulnerável, como uma criança, morrer morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Se nós podemos entender que somos amados, nós só iremos entender quando nós estamos olhando para a cruz do Calvário. É a maior expressão de amor que um ser humano já pôde receber sobre esse mundo. Se nós queremos, de fato, entender que somos amados, nós precisamos a cada dia voltar os nossos olhos para a cruz do Calvário. Ele continua nos amando hoje. Prova clara que um dia ele voltará aqui a esse mundo, buscar os seus filhos. Ora, quando ele voltar, ele não mais irá voltar como um servo sofredor, mas virá com todo o poder e glória para levar os seus filhos para estar com ele e viver eternamente ao seu lado. Por isso que nessa manhã eu convido você a nos voltarmos para Ele, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, nos toma nas Tuas mãos. Queremos ser do Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante esse rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.